Como viver a vida mais leve? Se eu perguntasse aqui para você, quem aceita nesse momento uma massagem nos ombros? Quem gostaria? Olha só, bastante gente gostaria, não é? Nossos ombros estão bem tensionados, não está? Geralmente a gente acorda assim com uma dor, durante o dia a gente sente dura aqui. Por que está acontecendo que essa região aqui do nosso corpo vive tão tensionada? Provavelmente porque a nossa vida tem sido pesada. Provavelmente nós temos vivido dias em que nós estamos carregando fardos que estão deixando a nossa vida pesada. Você já ouviu o termo arrastar corrente? Quando eu era criança, eu ouvia muito esse termo. Fulano fica arrastando corrente. Né? Ou seja, carregando fardos, pesos de coisa do passado, e aquilo tem oprimido a vida da pessoa, aquilo tem sido um desgaste na vida da pessoa. E muitas vezes, irmãos, nós estamos exatamente fazendo situações assim, vivendo situações assim, e a gente não sabe como resolvê-las, porque tem situações que nós vivemos que não dá para fugir, e não dá para mudar a situação. Mas o que a gente faz para a gente poder ter a nossa vida mais leve? Quando nós lemos os evangelhos, nós vemos Jesus falando para a multidão que ele veio para nos tirar um fardo pesado. Ele fala: vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Se o evangelho é o alívio, se Jesus nos traz o alívio, por que a gente está vivendo uma vida tão pesada? E hoje, então, eu gostaria de meditar um pouquinho em vocês em 3 dicas que nós vamos aprender na palavra de Deus para nós vivermos a nossa vida mais leve, que são situações que nós temos deixado passar despercebido e nós não estamos percebendo, que são exatamente algumas coisas que estão deixando a nossa vida tão pesada. A primeira dica para nós vivermos a vida mais leve é: não antecipe problemas. Não antecipe problemas. Talvez você pense assim: pastora, mas não é que eu antecipo problemas. Eu planejo, eu faço estratégias de ação, eu traço metas. Isso é muito bom. Nós planejarmos, termos metas, planos, é muito bom, porque isso nos leva a um fim específico. É muito importante. Mas qual é a diferença entre planejar e antecipar problemas? Porque quando a gente lida com uma pessoa que antecipa problemas, ela se justifica, né? Fala assim: não é que eu estou sendo exagerada, é que a gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que se preparar para o futuro. Como que a gente sabe se nós estamos planejando o futuro ou se nós estamos antecipando o nosso futuro, os nossos problemas? Uma vez eu ouvi uma frase num filme, eu achei muito interessante, para mim foi muito esclarecedor e me trouxe a realidade da minha situação. Vou deixar para atravessar essa ponte quando chegar lá. No filme tinha uma mocinha muito apavorada, era um filme assim de épocas de faroeste, né? Colonização dos Estados Unidos, e as coisas eram a carroça, era tudo muito difícil. E eles estavam no verão e a mocinha estava preocupada como que ela ia fazer para ir embora após o inverno. E então o dono da fazenda fala isso para ela: vou deixar para atravessar essa ponte quando chegar lá. Eu achei muito interessante, porque esclarece para nós, esclarece que planos e metas são ações que eu posso ter visando um objetivo. Antecipar problemas é sofrer com situações que eu não posso mudar, que eu não posso fazer nada no momento. Olha a diferença. Então, se eu estou sofrendo com algo que é uma possibilidade de acontecer, não é um problema real, eu estou antecipando problemas. E o que isso causa no nosso coração? Ansiedade. E a ansiedade torna a nossa vida pesada. Muitas vezes nós não estamos vivendo uma vida leve por causa da ansiedade. Mas olha só que Jesus nos orienta no Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 34. Diz assim:
Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Vamos ler junto o final desse texto? Basta cada dia o seu próprio mal. Olha só o que Jesus está dizendo. Não antecipe problemas. O amanhã vai trazer as suas próprias preocupações. O amanhã vai se preocupar com ele mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Nós lidamos com o mal de hoje. Nós lidamos com as preocupações de hoje. As preocupações de amanhã não nos pertencem, nada podemos fazer. Quando nós lidamos com a preocupação de hoje, os problemas de hoje e possíveis problemas do amanhã, isso se torna um peso enorme que gera em nós a ansiedade. Você não tem que se preocupar se daqui a 30 anos você vai aguentar viver a situação que você está vivendo ainda hoje. Será que eu vou aguentar continuar nesse casamento por mais 20 anos? Será que eu vou aguentar viver essa situação por mais 10 anos? Será que eu vou aguentar viver no aluguel por mais 2 anos? E aquilo gera uma ansiedade, que te deixa sem dormir, te preocupa, começa a sair enfermidades no seu organismo por causa da ansiedade. Mas o que nós precisamos nos preocupar é, hoje eu dou conta de viver esse casamento. Hoje eu vou dar conta de cuidar dessa casa. Hoje eu vou dar conta de cuidar do meu filho. Hoje. Eu tenho que me preocupar com o hoje. Basta cada dia o seu mal. O amanhã nós não temos certezas. O amanhã nós não sabemos o que virá. A ansiedade, que é se ocupar antecipadamente, não nos fará resolver nada. Pelo contrário, vai nos desgastar. E quando chegar situações que exigem de nós energia, nós não teremos energia. Não sei se você já conviveu com uma pessoa, ou você tem alguém na família, quem sabe você. Você pensa assim, nossa, a situação é tão simples, mas acabou comigo. Parece que essa situação é tão fácil de resolver, mas para mim foi a gota d'água. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos distribuindo nossas energias para o foco errado, para a situação errada, coisas potenciais, mas que não são reais. Então, uma forma de nós não anteciparmos nossos problemas é organizar as nossas agendas, os nossos compromissos, tanto profissionais como pessoais, familiares, financeiros, conforme as demandas diárias. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Eu escuto muitas mulheres que desejam ser mãe. Eu estou nessa categoria das tentantes, né? Quem está tentando engravidar aqui? Só eu, gente. Só eu. Já vai para 5 anos e meio que eu estou tentando engravidar. E é muito interessante, porque quando você tem um sonho, um plano, uma expectativa, todo mundo tem uma receitinha para você, não é? Se você quer alguma coisa, todo mundo tem uma dica para você. E o que eu mais escuto é: não preocupa, não fica ansiosa. Mas eu pergunto, como é que a gente não fica ansiosa se toda hora todo mundo pergunta quando é que você vai engravidar? Toda hora. Como é que eu vou esquecer que eu não vou engravidar se toda hora todo mundo perguntando? Mas o que eu entendi? Eu não preciso ficar preocupada se daqui 2 anos já vou ser mãe. Que eu fiz, semana passada eu fiz aniversário, e daí no outro ano já vou estar 30 e poucos anos e está passando o meu relógio biológico. Se eu ficar nessa neurose, as coisas não vão acontecer. Eu não posso antecipar esses problemas. Agora eu penso assim, quando vem o meu ciclo feminino, que chega, né, bate na portinha, né, os dias vermelhos, que você sabe muito bem o que eu estou dizendo, não é um desespero. Esse mês não foi. Esse mês não deu. Mês que vem, quem sabe? Se a gente fica, ai, que não deu certo, né? E aí a gente antecipa um problema, causa desgaste no relacionamento. A que custo que a gente quer tanto alguma coisa? A moça que quer se casar, não vou pedir para você levantar a mão, fica sossegado. A moça que quer se casar,
Você, meu Deus, está passando o tempo, eu ainda não estou namorando, e vai antecipando aqueles problemas, e eu não tenho uma casa, e eu ainda não tenho um marido, e aquela ansiedade é exatamente a inimiga dela para encontrar alguém. Então, nós precisamos organizar as nossas vidas de acordo com as demandas diárias, preocupando com o leão desse dia. Então, meus queridos, poupe suas energias para situações reais. Viva mais leve, encarando um dia por vez com as suas provações. Uma segunda dica que nós vemos na palavra de Deus, para nós vivermos a vida mais leve, é não dedique tempo para saber tragédias. Não sei você, mas é incrível como que a gente recebe no WhatsApp vídeos de tragédia. Recentemente a gente teve a trágica situação em Suzano, em que aqueles 2 rapazes entraram na escola, e vocês já sabem. O que aconteceu algumas horas depois? As redes sociais e o WhatsApp não enviava vídeos e fotos, estava tudo bloqueado. Por quê? Eu ouvi dizer que é porque estavam viralizando a imagem da tragédia. Não sei se é por isso, mas que o povo gosta de passar para frente coisa de tragédia, é verdade. Como que chega essas coisas? E aí, meus queridos, se a gente foca a nossa vida, a nossa atenção em detalhes de tragédias, a nossa vida traz peso. A nossa vida fica truncada. Nós temos que avaliar a que ponto saber de detalhes de tragédias nos melhora como ser humano. O que isso vai agregar à nossa vida? O que isso vai trazer para o nosso coração? Uma vez eu vi 2 pessoas conversando, uma falando assim: nossa, eu vi um vídeo de uma mulher que pegava os filhotinhos de cachorro e jogava assim no rio. Aí o outro falou assim: isso aí não é nada. Você não viu o vídeo que eu vi. Vou mandar para você. Aí contou uma coisa que eu não quero nem falar para não causar peso na tua vida. Mas, irmãos, queridos, a gente observa que quanto mais tragédia a gente assiste, mais tragédia a gente procura, nós vamos ficando indiferentes com o sofrimento. Aquilo vai cauterizando o nosso coração. E isso vai pesando a nossa vida. Olha só o que Jesus diz ainda lá em Mateus capítulo 6, no verso 22 e 23. Verso 22 diz assim: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Verso 23. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremenda trevas são. Aqui a candeia não sei se você já viu, né? É a iluminação da época. Então, ali está dizendo assim, que é aquilo que você foca. Imagina a lanterna do seu celular. Quando você está no escuro e aonde você mira a lanterna do celular, é aquilo ali que você vai ter de volta. Os nossos olhos são como se fossem essas lentes que mandam para dentro aquilo que você está recebendo de informação do mundo externo. Se essa lente está focando coisas negativas, o que você acha que está entrando dentro de nós? Coisas negativas. E aí a nossa vida vai ser boa, a nossa vida vai ser leve, a nossa vida vai ser prazerosa, se a gente está mandando para dentro só coisa negativa? Os nossos pensamentos serão positivos? Não. Tanto é que Jesus fala que se você está focando numa coisa que é treva, imagina a treva que é dentro de você. Como que nós teríamos prazer na nossa vida? Como que nós poderemos viver essa vida de alívio que Jesus tem para nós, se a gente só está mandando para dentro coisas negativas? O que está atraindo as lentes da nossa atenção? Para onde que os nossos olhos param quando nós estamos passando na linha do tempo ali do Facebook?
O que está nos atraindo? Eu, pessoalmente, eu não gosto de ver vídeo que maltrata criança, babá batendo em criança, mãe espancando filho, não gosto. Nem com idosos e nem com animais. Não consigo. Se eu assisto, eu caio na besteira de parar para ver alguma coisa dessa, eu fico mal por dias. Aquilo gera uma angústia dentro de mim, porque eu fico preocupada. Eu não consigo desligar. E eu não sei o resto da história, se viveu, se não viveu, se fulano foi preso, se não foi. Aí eu já tenho as minhas preocupações do dia, que Jesus diz que a gente tem, né? Cada dia ali o seu mal. E ainda estou carregando as preocupações de coisas que eu não tenho nem como saber. E a gente vê muitas vezes pessoas que almoçam assistindo tragédia. Não é? Liga a TV lá no programa policial, você está lá comendo uma bisteca, aí fala lá, açougueira não sei do quê, cortou fulano igual de juntar porco. Gente, como é que consegue? Se nós queremos viver a vida mais leve, queridos, nós precisamos fugir de ficar sabendo de toda a tragédia anunciada. É importante nós termos informação, é importante. Mas isso não quer dizer que a gente tem que estar seguindo isso, procurando por isso. Muitas vezes você está aí orando, falando, Senhor, alivia meu fardo. Mas está ali, mandando para dentro situações pesadas. Então, o que nós temos que fazer quando nós estamos nos sentindo assim, entristecidos, corações pesados? Lá em Lamentações, capítulo 3, verso 21, não está no telão, mas se você quiser anotar aí, Lamentações, capítulo 3, verso 21. O autor diz assim, eu quero trazer à memória o que pode me trazer esperança. Então, ao invés de nós procurarmos por tragédias, ao invés de nós nos alimentarmos de coisas negativas, que desperte indignação, que desperte o pior de nós, não nos melhora. Nós precisamos buscar aquilo que nos traz a esperança, aquilo que pode produzir em nós a esperança. Nós precisamos alimentar este lado da nossa vida, trazer luz para dentro de nós, não trevas. Nós precisamos, queridos, ler bons livros, procurar boas notícias. Nós precisamos cuidar com o que nós estamos mandando para dentro de nós antes de dormir. Tem gente que fica no celular, né, antes de dormir, ali deitado na cama, até o sono vir. Mas o que você está colocando para dentro aí? O que você está lendo? O que você está olhando antes de dormir? Porque o sono, nosso sonho, ele é um filtro daquilo que nós vivenciamos no dia, ele é um filtro daquilo que nós recebemos no dia. E aí, no sonho, nós vamos filtrar isso, a nossa mente vai catalogar isso, pôr em ordem. Se nós estamos vendo tragédias, o nosso sono vai ser perturbado. Esses dias atrás, meu marido falou assim, amor, eu tive um sonho tão ruim. Eu sonhei assim que eu abri o portão e nós temos uma cachorrinha, está conosco, já vai fazer 10 anos, chama Cacau. E como nós não temos filho, imagina quem é o filho da casa, Cacau. E ele falou assim, eu abri o portão no sonho e a Cacau saiu correndo. E quanto mais eu chamava ela, mais ela ia longe. Você começou a falar assim para mim, para de chamar ela, senão ela vai correr. E ela virou numa esquina, quando eu cheguei na esquina era um rio. Mas era um rio que corria assim, eu não vi mais a Cacau. A Cacau tinha caído no rio. Eu acordei com uma angústia, uma coisa ruim no coração. Aí eu falei assim para ele, amor, o que você viu antes de você dormir? O que você assistiu? Ele estava vendo o vídeo lá de Moçambique, que teve o ciclone, e ele viu aqueles rios, aquelas coisas, aí, ó, tá aí. Onde Cacau foi cair? Está explicado. Então, às vezes, a gente não descansa nem no nosso sonho, porque a gente está mandando para dentro tragédias. Queridos, como viver uma vida mais leve, que daí você não dorme bem, não descansa, você já acorda
né? Minha avó fala amuado, não sei, jururu, como é que vocês falam aqui, né? Você já acorda assim amuado, já desgostoso, porque não dormiu bem. A palavra de Deus é prática. Olha como que a palavra de Deus, a Bíblia, nos ensina, não é mesmo? Nos ensina a não se envolver com essas tragédias, nos ensina a não antecipar os nossos problemas, mas não para por aí. A terceira dica que nós vemos na palavra de Deus para nós vivermos a vida mais leve é não se cerque de pessoas pessimistas, vingativas e violentas. Nós temos que ter um crivo nas nossas amizades, nas nossas influências. Não se cerque de pessoas assim. Tem uma série no Netflix, eu gosto muito de assistir série, porque eu gosto de saber os bastidores dos acontecimentos. Às vezes, quando eu assisto o filme, eu fico assim, mas o que aconteceu depois, né? E a série, você acompanha a vida da pessoa. Quando acaba a série, você até entra em luto, porque aquela pessoa saiu da tua vida. Eu gosto muito de série. E tem uma série de advogados que chama Suits. Não sei se vocês já assistiram, Suits. E o personagem principal, um rapazinho estagiário em direito, chama Mike. Ele recebe o mesmo conselho do tutor dele e da vozinha dele, que é a única família que ele tem viva. E o conselho é o seguinte: desfaça seus laços com Trevor, porque ele é uma âncora que vai impedir seu crescimento. Trevor é um amigo dele. E ele não escuta o conselho do tutor e nem da vozinha, porque ele fica com dó do Trevor, porque o Trevor foi amigo dele desde a infância. E aí a gente vê no desenrolar da história, eu vou fazer spoiler aqui, viu, gente? Quem ainda não assistiu. A gente vê no desenrolar da história que o bendito Trevor chega uma hora que mira a vingança dele, o pessimismo dele para o amigo Mike. E o Mike sofre as consequências disso. Quando a gente vê essa situação de não se envolver com pessoas pessimistas, vingativas e violentas, isso não é só uma sabedoria popular, mas é algo também da palavra de Deus. Olha só o que diz o texto de Provérbios, capítulo 16, verso 29. Diz assim: o violento recruta o seu próximo e o leva por um caminho ruim. O violento alicia, faz a cabeça daquele que está próximo e acaba levando aquela pessoa para um caminho ruim. Os pessimistas, os vingativos, os violentos deixam a vida mais pesada. E pior, podem até destruir as nossas vidas. Porque às vezes por causa da amizade errada, você vai estar na hora errada, no lugar errado. E aí as consequências virão. Então, conviver com essas pessoas é uma advertência que a Bíblia nos dá, que é um caminho ruim. Olha aí do que diz Provérbios, capítulo 22, dos versos 24 ao 25. Diz assim o 24: não se associe com quem vive de mau humor. Olha o pessimista. Nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Aí, tanto o vingativo como o violento pode entrar aqui, né? 25. Do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá em armadilha mortal. Olha só. Tem um ditado popular que diz, né? Diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. Mas não é só uma sabedoria popular, é a palavra. É algo que a própria Bíblia está nos alertando. Olha como que é valioso, rico para a gente estudar a palavra, não é mesmo? Quando começar as aulas da Unibim, você tem que estar inscrito nessas aulas. Se você quer sabedoria para a tua vida, você quer agregar valores à tua vida, você quer crescer como pessoa, família, cristão, conhecer Jesus como uma pessoa, tem que estudar a palavra. Olha como que a palavra nos protege, dizendo, do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá em armadilha mortal.
os pessimistas, os vingativos e os violentos. É só a gente parar para fazer um teste. Faz um teste aí nas suas amizades. Verifica aí. De onde vêm as falas pessimistas? Os pensamentos pessimistas que nos influenciam. Verifica aí quem inflama o nosso coração para nós devolvermos uma rasteira que a gente leva. Sabe aquela pessoa que fala assim: ah, se fosse comigo. Aí ele te chama para você defender a tua honra, né? Porque, olha, ele não ia sujeitar a isso, então eu também não posso me sujeitar a isso. Aí você quer devolver a vingança. É aquele que fala assim também: eu não deixava, hein? Eu não deixava. É aquele que fala assim: eu não levo desaforo para casa. Eu faço isso, faço aquilo, já coloco no lugar dele. É ali mesmo que a gente lava a roupa suja. São pessoas que buscam aquilo que a ira está pulsionando. Desejo nós temos, mas não é porque nós temos o desejo que nós vamos ceder ao desejo. E se a gente convive com pessoas que a gente fala que não tem papas na língua, né? Ou pessoas violentas, a gente acaba agindo dessa igual maneira. Eu vou dar aqui um exemplo para os irmãos, mas por favor não entenda errado, tá? Meu esposo é de uma família gaúcha, ele é gaúcho. E lá no Rio Grande do Sul, as mulheres gaúchas são mulheres fortes, são mulheres batalhadoras. As mulheres gaúchas são, né, como diz o outro, raçudas. E quando eu vou para o Rio Grande do Sul, eu tendo a pegar o jeito lá da casa da minha sogra, das minhas cunhadas, aquelas, né, fala gaúcho tem faca na bota, né? Então eu fico raçuda também. Aí tem hora assim que eu me desconheço, que daí imagina eu, raçuda, né? Nossa, da onde que está vindo toda essa bravura, farroupilha? É por causa da convivência, né? O jeito da pessoa, o jeito de falar, o jeito de devolver uma resposta. Nós nos influenciamos pelo ambiente. Então, se nós nos associamos a pessimistas, qual vai ser a nossa ótica da vida? Qual vai ser a nossa perspectiva da vida? Uma vida pessimista é uma vida leve? É uma vida aprazível? Não é. Se nós nos associamos aos violentos, se nós fazemos parte das rodinhas em que a violência é estimulada. Hoje nós temos tantos problemas nas escolas com a violência das crianças umas com as outras. Vai assistir Disney Channel, aquele Disney lá XD. Gente, cada desenho, uns desenhos de umas violência terrível. E aí a gente não entende por que a criança está violenta. Está sendo ensinada, está convivendo num lugar de violência. Né? Aquela criança que pega o brinquedo quando está nervosa e joga o brinquedo na parede. Vai ver o que acontece na casa dessa criança. O que ela está vendo ser jogado na parede? Nós precisamos tomar cuidado, meus irmãos, com quem nós estamos convivendo. Se possível, ficar longe de pessoas assim. Porque nós poderemos cair em armadilha mortal. E aí nós precisamos, então, queridos, para nós viver a vida mais leve, cercar-se de afeto. Buscar pessoas que nós amamos e somos amadas por elas. Nós precisamos de boas conversas. Nós precisamos aprender a observar o melhor da vida e das pessoas. Para mim é fácil, porque eu sou aquela que sempre vê o copo meio cheio. Eu tenho essa tendência em mim. Mas, às vezes, você tem a tendência de ver o copo meio vazio. Então, você tem que fazer um esforcinho para ver que os seus sentimentos, às vezes, estão te enganando. O sentimento é real, mas, quem sabe, ele está te dizendo uma mentira. Será que é mesmo o fim da picada? Será que é mesmo algo intolerável? Será que é mesmo uma afronta que a pessoa está te fazendo?
Nós precisamos, queridos, tirar alguns minutos do dia para ter uma fonte de prazer, mas não um prazer pecaminoso, prazeres simples da vida, como parar para olhar uma árvore quando o vento balança, como observar um passarinho cantando, dar cor à vida, saborear um bom café, ir visitar o seu avô, sua avó e ouvir as histórias deles quando eles colhiam um café, quando limpava, né, a horta, e ter o prazer de ver a satisfação, a alegria nos olhinhos deles. São coisas que nos trazem cor à vida e deixam a nossa vida mais leve. Quem sabe tirar uns minutinhos para sentar à mesa junto com nossa família para a refeição. Não cada um em cada cômodo da casa, mas estar juntos. Desligar o celular nesse momento. Dar prioridade não para pessoas virtuais, mas para as pessoas reais. Isso deixará a nossa vida mais leve. E isso que eu estou dizendo para os irmãos não é só um conselho, é uma indicação da palavra de Deus. Para concluir, queridos, eu quero aqui ajudar vocês a fazer um teste nas suas amizades, no seu comportamento e nas suas influências, naquilo que você está recebendo, naquilo que vocês estão assimilando. Esse crivo se encontra lá em Filipenses, capítulo 4, do verso 8 ao verso 9. Vamos começar pelo verso 8, que diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Olha só, essa amizade é amável, essa amizade é de boa fama, esse conteúdo que você está lendo é correto, é verdadeiro, é digno de louvor. Esse seu pensamento, pensar nessas coisas. Esse seu pensamento é correto, é puro, é nobre. Mas não para por aí. Olha o que diz o verso 9 para nós. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, o apóstolo Paulo dizendo, ponham-no em prática. E o Deus da paz estará com vocês. Todo mundo aqui gostaria talvez de uma massagem nos ombros. Um ou outro não. Mas eu duvido que tenha alguém aqui que não queira paz. No final das contas, no passar da régua, o que deixa a nossa vida mais leve é a paz em Cristo. É a paz de Deus. Porque quando nós estamos em paz com Deus, pode ser que o casamento não mudou, pode ser que o comportamento do filho não mudou, pode ser que os laudos médicos não mudaram, pode ser que o emprego ainda não veio, mas a gente está com a vida leve porque a gente ainda está em paz. E essa paz nós vamos alcançar em Deus, quando nós agirmos tal como a palavra do Senhor nos diz. A vida mais leve está na paz de Deus. Por isso, queridos, tire os pesos desnecessários dos seus ombros cansados. Deixe de lado os fardos que não te pertencem. E você verá que seguir as instruções de Jesus e da palavra tornará a sua vida mais leve. Tem uma canção da banda Resgate, uma banda cristã, que tem uma frase, eu estava escutando como o pastor Jacó nos testemunhou dentro do carro ouvindo a palavra. Esses dias eu dentro do carro ouvindo essa canção, foi algo que me chamou a atenção. Eu até postei lá na minha linha do tempo no Face. O autor dessa letra, ele dizia assim: meus fardos são tão leves quando nos ombros teus. Meus fardos ainda existem, eles são inegáveis. Mas quem tem que carregar esse fardo não é esses ombros, é os ombros de Deus.
E quando os meus fardos estão sobre os ombros de Deus, a palavra de Jesus faz sentido, que Ele nos aliviaria. Vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Deus tem paz para nós. Deus tem vida leve para nós. Mas cabe a nós agirmos tal como Ele nos orienta. Amém? Vamos orar, queridos. Senhor Jesus, que maravilha, Senhor, que riqueza é termos a Tua palavra. Que riqueza, Senhor, é podermos contar contigo. Que riqueza, Senhor, é saber que o Senhor pode carregar os nossos fardos, ó Pai. Todavia, Senhor, nós precisamos nos livrar, Senhor, das ansiedades, ó Deus, que nos perturba o coração, que nos aflige a alma, que sufoca, Senhor, as nossas gargantas. Nós precisamos, Senhor, nos livrar, Senhor, da tendência maligna de buscar pelo mal, de buscar, Senhor, se encher de tragédias e esquecermos de olharmos para os milagres da vida, Senhor, para as ações do Senhor a cada novo dia, para as misericórdias do Senhor que se renovam. Precisamos também, Senhor, a cada dia, Jesus, buscar, ó Deus, estar com pessoas que destilam o bom perfume do Senhor. Pessoas, Senhor, que nos sentimos, ó Deus, acolhidos e amados. Pai, que o Senhor nos dê da Tua sabedoria. Que o Senhor, ó Deus, tome sobre os Teus ombros os nossos fardos. E nos leve, Senhor, a uma vida mais leve, no nome de Jesus. Missionária Central de Maringá.